Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Aula 13. Essa aula, na verdade, deveria ter sido entregue para vocês semana passada, mas acabou acontecendo uns imprevistos e eu só pude fazer agora, tá certo? Essa vai ser a nossa última aula, porque as aulas 14 e 15, que são de fato as últimas da apostila, não cai no Enem, certo? O assunto é números complexos. Nem eu sei ensinar esse assunto direito. Então, assim, eu achei melhor não dar esse assunto para vocês, essa matéria para vocês, e usar esse tempinho que a gente vai ter sobrando para liberar a lista de exercícios de revisão para vocês, tá certo? Vou liberar também a resolução. Aí, quando for na semana de revisão, a gente vai resolver essas questões juntos, ou então alguma outra questão que você tenha dúvida, tenha visto em algum canto e não conseguiu resolver, pode me mandar, tá certo? Que a gente resolve juntos. Como eu disse, essa é a aula 13, esfera, fuso e cunha esféricos. A parte teórica é relativamente rápida e eu botei 3 exercícios pra gente dar uma praticada, tá certo? Vamos lá. Bom, esfera. O que é uma esfera? Eu sempre digo para vocês que essa parte da identificação é a mais fácil, né? Porque a gente pode associar a figuras, a elementos do nosso dia a dia. Uma esfera você pensa logo numa bola. É uma bola. Uma bola de futebol, uma bola de basquete, uma bolinha de sorvete, uma bolinha de gude. Qualquer coisa desse tipo a gente diz que é uma esfera, tá certo? Mas de fato, o que é uma esfera? A esfera vai ser um sólido de revolução. Que nem eu falei, que nem o que eu falei na aula passada para vocês, certo? Eu vou pegar esse semicírculo e vou colocar num eixo. Vou rodar esse semicírculo, vou dar uma volta de 360 graus em torno desse eixo. Depois dessa volta de 360 graus, ele vai formar essa figura aqui, essa figura geométrica, que vai ser o quê? A esfera. E a esfera, assim como toda figura circular, né, que tem uma circunferência, vai ter o seu próprio raio, tá bom? Que inclusive vai ser muito importante, né, pra gente calcular várias questões. E como é que a gente sabe qual é o volume e qual é a área de uma esfera? Gente, na apostila, ele demonstra, ele deduz essas fórmulas, mas eu acho mais fácil a gente só decorar mesmo, porque, enfim, para não confundir muito as nossas cabeças, né, que já é tanto assunto para estudar. O volume, ele deduz porque, basicamente, ele diz que você pegando um cone que tenha o mesmo raio da esfera, se você pegar um cone, encher de água e transferir para uma esfera, ela vai encher um pouquinho. Se você pegar outro cone, encher de água e botar na esfera de novo, passar essa água para a esfera, ela vai atingir metade da sua capacidade total. Ou seja, metade do volume da esfera equivale a 2 vezes o volume de um cone. Então, quanto é o volume total da esfera? 4 vezes o volume do cone, certo? Aí, seguindo essa linha de raciocínio, a gente chega até a fórmula do volume da esfera, que é 4/3 de π vezes r ao cubo, certo? E a área é 4π vezes r ao quadrado. R ao cubo a gente sempre vai lembrar, medidas elevadas ao cubo, a gente sempre vai relacionar essa parte de volume, né? E a área é uma medida, é uma dimensão, é uma medida que tem 2 dimensões, então a gente sempre vai relacionar quando tiver uma certa incógnita elevado a 2, tá certo? Então, o volume e a área da esfera são esses daqui. Lembrando, né, sempre que o volume é a parte maciça, é o todo. É como se fosse calcular o volume de água que está nessa esfera. E a área a gente calcula como se fosse só a casquinha, certo? Vamos ver isso aqui como se fosse uma laranja. A área vai ser só a casquinha dessa laranja que a gente vai calcular. E as partes de uma esfera. Quais são as partes de uma esfera? A gente vai ter o fuso, a cunha esférica e a calota esférica, tá certo, gente? Tomando ainda como exemplo a laranja. Se essa esfera fosse uma laranja, o fuso esférico seria apenas a casquinha de um dos bagacinhos da laranja, de um gominho da laranja, certo? Seria a casquinha, o fuso. É essa partezinha de fora. A cunha esférica seria toda a gominha. Seria isso aqui tudinho, a fatia inteira da laranja. E a calota esférica seria a tampinha. Se eu pegasse um plano, cortasse aqui essa esfera, essa laranja, né? Bem aqui, ó, puf, iria formar essa circunferenciazinha e essa partezinha da esfera que a gente vai chamar de calota, tá certo? E de cada uma dessas partes, a gente pode retirar algum tipo de fórmula para ajudar a gente nas questões, né? Para descobrir alguma propriedade delas.
Por exemplo, no fuso esférico, como é só essa parte aqui curvinha, como é só essa casquinha de fora, a gente pode calcular o que dela? A área, né? E a gente vai fazer por proporção. A área da esfera, que é a casca inteira, eu estou me referindo à área de uma volta de 360 graus, certo? A área do fuso não é uma volta completa, vai ser só um ângulozinho de abertura. Ah, como assim um ângulo de abertura? Quando a gente pega aquele sólido lá de revolução, esse aqui, ó, e dá uma volta de 360 graus, 360 graus foi o ângulo de abertura, foi o tanto que eu girei essa esfera, essa semicircunferência, desculpa, foi o tanto que eu girei essa semicircunferência para formar essa esfera aqui. Sendo que, às vezes, você não precisa girar 360 graus completos. Eu posso girar 30 graus, 45 graus, 10 graus. Aí, o quanto que eu girar vai formar só um pedacinho dessa esfera, que vai ser justamente a cunha esférica. E esse ângulo de abertura é exatamente essa parte que a gente teve que girar aquela figura plana para formar essa cunha esférica, tá certo? E a área do fuso que eu quero descobrir é justamente em relação a só esse ângulozinho de abertura. Então, como é que eu faço? 4πr² é para descobrir a área de 360 graus, para descobrir a área de alfa, que é esse ângulozinho de abertura do fuso esférico. Quanto é que fica? A gente vai só fazer um xzinho aqui, né? Multiplicar, só uma proporçãozinha, uma regrinha de 3. 4πr² vezes alfa, o ângulo de abertura, é igual a área do fuso vezes 360 graus, certo? O 360 eu vou passar para o lado direito dividindo, aí vou simplificar esse 4 com 360 embaixo, vai ficar o quê? 90 graus. Ou seja, a área do fuso é igual a alfa vezes π vezes r² dividido por 90 graus. E, gente, eu sempre gosto de deduzir, assim, algumas fórmulas, né? Não são todas, mas tem algumas fórmulas que eu sempre digo para vocês, é mais fácil, às vezes, a gente decorar uma fórmulazinha só, aqui no caso, só a fórmula da área da esfera, e pegar esse raciocínio da proporção. 4πr² está para 360, assim como o alfa está para quanto? Entende? Porque eu acho que é muito mais fácil do que você só decorar essa fórmula aqui no seco. Mas fica a critério de você, né? Fica a critério de cada um. O que for mais fácil para você vale tudo, tá bom? Cunha esférica. Da cunha esférica a gente pode retirar duas coisas, a área e o volume. Primeiro vamos ver a área da cunha. Vocês concordam comigo que a cunha esférica, que é essa partezinha do gominho da laranja, é composta por três partes, ó. A área dela, ela tem três áreas, digamos assim. Tem essa areazinha de fora, que é a casquinha da laranja, a casquinha do gominho, certo? Tem essa semicircunferência de um lado do gomo, desse gominho aqui, da laranja. E tem a outra semicircunferência que tá do outro lado, certo? Ou seja, a área total da cunha é como? É a área do fuso, que é a casquinha da laranja, a área do semicírculo que tá aqui e a área do semicírculo que tá atrás, certo? Sendo que vocês concordam comigo que juntando um semicírculo com outro semicírculo idêntico, a gente forma o quê? Um círculo. Então, na verdade, a área da cunha vai ser o quê? A área do fuso mais a área de um círculo. A área do fuso é alfa vezes π vezes r² dividido por 90, que a gente viu agora há pouco, né? Mais a área do círculo, que é πr². Então, no final das contas, a gente fica com essa formulazinha aqui. A área da cunha é igual a alfa vezes π vezes r² dividido por 90, mais πr², certo? Lembrando que esse rzinho vai ser o raio da própria esfera, tá bom? E esse alfa é o ângulo de abertura. E o volume da cunha? O volume da cunha a gente vai seguir o mesmo raciocínio do fuso esférico, ou seja, a gente vai lembrar do volume da esfera e vai lembrar que esse volume se refere a um ângulo de abertura de 360 graus, ou seja, uma volta completa. Quanto é, então, que é o volume de um ângulo de abertura alfa, que vai ser o ângulo de abertura da cunha esférica? Vai fazer a mesma proporção, sendo que usando uma fórmula diferente, claro, porque a gente está trabalhando com o volume. Ou seja, 360 graus, eu vou calcular o volume de 360 graus, de um ângulo de abertura de 360 graus, como 4/3 de π vezes r ao cubo. Assim como o alfa está para o volume da cunha, que é o que eu quero descobrir. Então, cruzando aqui do mesmo jeito, o volume da cunha vezes 360 é igual a 4/3 vezes π vezes
R ao cubo vezes o ângulo de abertura. Só cruzei aqui, tá certo? Esse 360 eu vou passar para a direita dividindo e vou simplificar. 4 dividido por 4, 1. 360 dividido por 4, 90. Esse 90 graus aqui que sobrou, vezes 3, que é do 4/3 aqui da fórmula do volume da esfera, vai ficar como? 90 vezes 3, 270. Então, o volume da cunha é igual a alfa vezes π vezes r ao cubo dividido por 270. E aqui, particularmente, eu também acho muito mais fácil a gente só decorar esse volume da esfera e lembrar desse raciocíniozinho aqui da proporção. Pronto. Mas, de novo, fica a critério de cada um, que for mais fácil para você lembrar. Se você acha mais fácil você lembrar direto a fórmula, vai nessa. E a calota esférica? Bom, gente, como eu falei para vocês, a calota esférica é a tampinha, certo? A calota esférica ela vai aparecer se eu pegar um plano e seccionar e fazer uma interseção com a esfera. Se eu cortar a esfera, vai sobrar essa tampinha, a gente vai dizer que é a calota esférica. Sendo que vocês concordam comigo que quando eu corto essa tampinha, a área de contato da esfera com o plano que eu cortei, eu vou formar uma circunferência, não é verdade? Vou formar uma circunferência, vai ter a circunferência máxima aqui da esfera e vai ter essa circunferência pequenininha, que foi onde a esfera encontrou, foi cortada pelo plano, certo? E essa circunferência pequenininha vai ter o seu próprio raio Rzinho, certo? E a distância dessa circunferência para a circunferência máxima, que é bem aqui no centrinho da esfera, eu vou chamar de D. E nós vamos ter também o raio da esfera. Vamos ter o raio da circunferência pequenininha, o raio da esfera, e a distância dessa circunferência pequenininha para a circunferência máxima. E se vocês notarem, o ângulo de Rzinho com D é igual a 90 graus. Aí dá pra gente fazer o quê? Pitágoras. Rzinho ao quadrado mais D ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado. Tá aqui, um triângulo de Pitágoras, um triângulo pitagórico. Tá certo? Isso aqui pode ser bem útil para a gente resolver diversas questões. E vamos lá aos exercícios, né? Eu coloquei aqui só 3 exercícios rapidinho, que eu achei bem importantes e que são mais fáceis da gente fixar esse conteúdo, né? Então, proposto 2. Ao comprar um sorvete, Cilinho observou que, além de encher totalmente o copinho, o sorveteiro havia colocado um excedente de sorvete em forma de uma semisfera, conforme mostra a figura abaixo. Tá aqui. Se o copinho tem a forma de um cone reto, de espessura desprezível, o volume do sorvete que Cilinho recebeu equivale em litros a... Ou seja, o que é que ele quer que a gente calcule? Quer que a gente calcule o volume do sorvete. Sendo que o sorvete, além dessa bolinha, ele tá dentro da casquinha. A casquinha tá completamente preenchida, porque tá dizendo aqui, ó. Além de encher totalmente o copinho, o sorveteiro havia colocado um excedente de sorvete. Colocou sorvete a mais em forma de uma semisfera. Colocou uma bola de sorvete, certo? Uma bolinha de sorvete. Então, que na verdade não é uma bola completa, né? Meia bola. Mas, enfim. Então, nós temos que calcular o quê? O volume do cone e metade do volume de uma esfera, que vai ter esse raiozinho aqui, certo? E como é que a gente faz isso? Bom, para começo de conversa, antes de tudo, a gente tem que fazer o quê? Descobrir o raio. Porque para calcular tanto o volume da esfera quanto o volume do cone, a gente vai precisar desse raiozinho aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, certo? E como é que eu calculo? Eu vou fazer um triângulo de Pitágoras, certo? Eu vou usar Pitágoras. Como? Esse 12 que eu tô dizendo que é a altura do cone, vocês concordam que é 12 aqui também, que é a altura do cone. Então, pegando esse 12 de altura com essa extremidadezinha do cone, que ele tá me dizendo que é 3 raiz de 17, eu formo um triângulo. E com um raio aqui em cima, claramente. Eu vou formar esse triângulo aqui. A gente só vai aplicar Pitágoras. 12 ao quadrado mais R ao quadrado é igual a 3 raiz de 17 ao quadrado. É isso tudo ao quadrado, tá certo? 12 ao quadrado, 144. Mais R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é igual a 9. Vezes raiz de 7 ao quadrado, esse 2zinho aqui da raiz, que eu tô tirando a raiz quadrada de 17, quer dizer, eu vou cortar com esse 2 que tá elevando. Corta, corta, sobra só tira a raiz, tira o expoente, fica só o quê? O 17, certo? Então, 144 mais R ao quadrado é igual a 9 vezes 17, que é 153. 153 menos 144, esse 144 eu vou passar para a direita, subtraindo, vai ficar R ao quadrado é igual a 9. A raiz de 9 é igual ao quê? Tira a raiz de um lado, tira a raiz de outro. R é igual a 3. Descobrimos o raio. A partir daí, a questão já se resolve, basicamente, né?
Depois de descobrir o raio, a gente tem que calcular o volume do cone, o sorvetinho que está dentro aqui do cone, certo? E como é que a gente calcula isso? A gente vai ter que lembrar que o volume de um cone é 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes a altura hzinha desse cone, certo? Π, ele falou para usar 3,1, então vai ficar 3,1 vezes o raio a gente descobriu que é 3, então 3 ao quadrado vezes a altura que já tem dizendo aqui, que é 12, certo? 12 dividido por 3 é igual a 4, então a gente já simplifica aqui. 3,1 vezes 9 vezes 4 é igual a 111,6. Esse é o volume do sorvete que está dentro do cone. Sendo que a gente tem que calcular o volume do sorvete excedente, certo? Que é aquela semisfera que está aqui. E como eu falei, a gente calcula como? Metade do volume de uma esfera inteira, certo? E como é que a gente calcula o volume de uma esfera inteira? 4/3 de π vezes r ao cubo. Ou seja, fica como? Fica 1/2, que é só a metade dessa esfera que eu quero, que é só essa meia bolinha aqui. 1/2 de 4/3 vezes 3,1, que é π, vezes r, que é 3, né, ao cubo. Esse 4 aqui de cima eu já vou cortar com 2 aqui de baixo, aí fica 2 em cima, certo? Fica 2/3 de 3,1 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo, certo? Um desses 3 aqui de cima, eu posso cortar com 3 aqui de baixo. Aí fica 2 vezes 3,1, 6,2, vezes 3 vezes 3, que foi o que sobrou, 9. 6,2 vezes 9, 55,8, certo? Então, a gente calculou o cone, o sorvete que está no cone, calculou metade da bolinha do sorvete, e agora a gente só tem que somar, certo? Porque ele quer o volume total do sorvete. O volume total vai ser, então, 111,6 mais 55,8. E toda a medida que ele está dando a gente é em centímetros, ou seja, o volume total vai ser 167,4 centímetros cúbicos. Se você só quisesse matar, independente de transformar, porque como é só uma questão de mover a vírgula, você já podia colocar o item B, certo? Que é 167,4. Os números que são mais importantes, a gente vê que são iguais, então seria o item B. Mas como aqui eu quero mostrar para vocês essa parte da transformação, a gente vai lembrar de converter. A gente vai lembrar que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Então, quanto equivale 167,4 centímetros cúbicos? Uma regrinha de 3, né? 167,4 vezes 1 dividido por 1.000. 0,1674. Vai ser o volume total de sorvete que a gente vai ter, que é o item B, tá certo? Proposto 3. Observe o dado ilustrado a seguir, formado a partir de um cubo, com suas 6 faces numeradas de 1 a 6. Tá bom. Esses números são representados por buracos deixados por semi-esferas idênticas retiradas de cada uma das faces. Ou seja, a gente tinha um cubozinho maciço e de cada facezinha foi retirando uma semi-esfera. A gente retirou o voluminho aqui de uma semi-esfera, de outra, até completar as 6 faces do cubo, né? Pronto. Todo o material retirado, ou seja, se eu somar... Ai, desculpa, gente, minha garganta fica bem seca assim quando eu falo demais. Sim, continuando. Todo o material retirado, ou seja... O volume, somando o volume de todas essas meia esferas que eu estou tirando, isso vai equivaler a 4,2% do volume total do cubo, certo? Considerando π igual a 3, a razão entre a medida da aresta do cubo e a do raio de uma das semisferas expressas na mesma unidade é igual a... Gente, então aqui, ó, eu vou só escrever o que foi que ele disse e vamos ver como é que a gente pode descobrir essa questão. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Primeiro, a gente tem que perceber isso aqui que ele disse. A gente tem que anotar isso aqui que ele disse para não se perder, que é o quê? O volume de todas as semi-esferas retiradas equivale a 4,2% do volume do cubo. Ou seja, o volume das semi-esferas todas juntas é igual a 4,2% do volume do cubo. Ou seja, 4,2% de V cubo, o volume do cubo, certo? Primeira coisa que a gente tem que descobrir são a quantidade de semisferas que a gente tem. E como é que a gente descobre isso? Nós vamos ter 6 faces, sendo que numeradas de 1 a 6, sendo que em cada face, o número correspondente a ela vai ser a quantidade de semisferas daquela face. Ou seja, na face 1 eu vou ter uma semisfera,
Na face 2, eu vou ter 2 semisferas. Na 3, eu vou ter 3 semisferas. E assim por diante, até chegar à face de número 6. E somando tudo isso, quanto é que dá? 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, 21. Ou seja, nós vamos ter 21 semisferas, certo? Então, isso daqui, essas 21 semisferas, a gente vai substituir aqui. A gente vai calcular, ó. O volume de 21 semisferas é igual a 4,2% do volume do cubo, certo? Aí aqui eu vou só substituir, porque se você lembrar dessa última questão aqui que a gente fez, a semisfera vai ser metade, o volume de uma semisfera vai ser metade do volume de uma esfera inteira, tá certo? Então aqui a gente vai só substituir, ó, 21, porque nós temos 21 semisferas. 21 vezes 1/2 do volume de uma esfera. Ou seja, 21 vezes metade do volume de uma esfera. Porque nós temos o quê? 21 semi-esferas. Ou seja, 21 vezes metade do valor do volume de uma esfera completa, certo? Ou seja, fica como 21 vezes 1/2 vezes o volume de uma esfera, 4/3 vezes π vezes r ao cubo, tá certo? Isso vai ser igual a 4,2% do volume de um cubo. Sendo que o volume de um cubo, você vai lembrar que a aresta é elevada ao cubo, porque a área da base, que é uma aresta vezes outra, aresta ao quadrado, vezes a altura. O volume da altura vai ser a aresta também. Então, é A vezes A vezes A ao cubo. Esse é o volume do cubo, certo? Aí aqui, só ajeitando, ó, ele falou pra gente usar π igual a 3. Então, 21 vezes 1/2 vezes 4/3 vezes π, que é igual a 3, vezes r ao cubo, que é o que ele tá me perguntando, a proporção de r entre r e a, entre o raio e a aresta, certo? Aqui já dá pra gente simplificar esse 3 com esse 3 aqui de baixo. O 4 de cima divide pelo 2 de baixo, fica 2. Ou seja, 21 vezes 1, 21 vezes 2, 42, vezes r ao cubo. É igual a 4,2% de a ao cubo, certo? Esse 100 que tá aqui embaixo à direita, eu vou passar para a esquerda multiplicando, certo? Então, vai ficar 42 vezes 100 dividido por 4,2. É igual a ao cubo. E esse R que estava aqui do lado esquerdo, eu vou passar para a direita dividindo, certo? 42 vezes 100, porque o que ele está pedindo, ó, é a razão entre a medida da aresta e o do raio. Ou seja, entre a aresta e o raio. A aresta vai ser o que vai ficar em cima nessa divisão. E o raio vai ser o que vai ficar embaixo. Se ele dissesse que queria a razão entre o raio e a aresta, seria ao contrário. Seria o raio em cima e a aresta embaixo. Mas como ele disse, a medida da aresta do cubo, razão entre a medida da aresta do cubo e a do raio de uma das semisferas. A aresta nessa divisãozinha aqui, nessa fração, vai ser o que vai ficar em cima. E o raio vai ficar embaixo, certo? 42 vezes 100 é 4.200. 4.200 dividido por 4,2 é igual a 1.000. A ao cubo dividido por r ao cubo, como os dois são ao cubo, eu posso só botar em parênteses e elevar o total ao cubo, certo? Aí, esse cubo eu vou passar para o lado direito, tirando o quê? A raiz cúbica, não a raiz quadrada. Se aqui fosse elevado a 2, nós tiraríamos a raiz do outro lado, a raiz quadrada. Mas como é elevado a 3, nós vamos tirar a raiz cúbica. Ou seja, A dividido por R é igual a raiz cúbica de 1.000, que é igual a quê? 10. Qual número multiplicado por ele mesmo? 3 vezes daria igual a 1.000? 10. Ou seja, a gente descobre que a razão entre a aresta e o raio é igual a 10. Que é o quê? O item E. Pronto. Não é tão difícil, né, gente? É só você ter calma, ler a questão, ver o que ela de fato está te pedindo, ver com o que você pode trabalhar, que com calma tudo dá certo. Pronto. Proposto 7. Proposto 7. Um reservatório de água tem a forma de um hemisfério acoplado a um cilindro circular, como mostra a figura a seguir. Um hemisfério, quando ele diz, é essa semi-esfera aqui, tá certo? A gente chama de hemisfério. Porque não tem hemisfério norte, hemisfério sul, que é dividido a partir da linha do Equador. Na esfera, a gente vai dividir a partir da circunferência máxima, né? Que vai passar ali bem no meio da esfera. Aí vai ter o hemisfério norte, o hemisfério
que é de cima, e a metade de baixo, hemisfério sul. Ele tá dizendo que, tá chamando aqui só de hemisfério. Enfim, essa parte é mais para geografia, mas aqui nessa questão tá falando hemisfério e talvez você não soubesse identificar, né? Então é bom lembrar. A medida do raio do hemisfério, desse raiozinho aqui que vai ter no hemisfério, é a mesma do raio da base do cilindro. Claramente, ó. O raio do hemisfério aqui vai ser o raio da base do cilindro. E é igual a 3. Ele está dizendo que esse raio é igual a 3. Se a altura do reservatório, esse Hzinho todinho, equivale a 6 metros, a capacidade máxima de água comportada por esse reservatório é... Bom, eu desenhei aqui, tá muito mal desenhado, mas eu tentei, tá, gente? Relevem. E aqui, a gente primeiro tem que descobrir o quê? Resumindo, a gente tem que calcular o quê? A gente tem que calcular o volume do cilindro e o volume do hemisfério, que é uma semi-esfera, tá certo? O volume do cilindro, e tanto para um quanto para outro, a gente precisa do quê? Do raio, que ele já disse que é 3. Sendo que para calcular o volume do cilindro, a gente precisa descobrir essa alturazinha. Porque, acompanha comigo, ó. Segue o raciocínio. Ele disse que a altura total dessa caixa d'água é igual a 6. Sendo que eu sei que a altura dessa semi-esferazinha é igual ao raio dela, que é igual a 3. Ou seja, isso aqui equivale a 3. Se essa parte de baixo da caixa d'água equivale a 3, quanto é que vale o resto da altura da caixa d'água, que é a altura justamente do cilindro? 3 também, né? Ficou muito desproporcional na figura também, mas é isso. Eles têm a mesma altura, certo? Agora que eu já tenho a altura do cilindro e o raio da semisfera, que ele já tinha dado, a gente pode calcular o volume do cilindro e o volume do hemisfério. E calcular, e depois somar para calcular o volume total, que é o volume de água que essa caixa d'água comporta, certo? Então, o volume do cilindro, como é? É a área da base vezes a altura, certo? A área da base é a área desse círculozinho aqui, ó, de raio R, o mesmo raio da semisfera, tá bom? Que vai ser o quê? πr ao quadrado, vezes a altura que a gente tem aqui, ó, 3. πr ao quadrado, R é igual a 3. Π vezes 3 ao quadrado, vezes 3, ou seja, π vezes 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Ou seja, a gente descobre que o volume do cilindro é igual a 27π, certo? Porque na questão não deu nenhum valor de π para a gente substituir, então a gente vai deixar o π aqui em evidência. Até porque em todas as opções a gente tem o π, né? Então nem precisa se preocupar com isso. O volume do hemisfério vai ser o volume de metade dessa... Vai ser metade dessa bolinha aqui, certo? Metade dessa esfera. Ou seja, o volume de uma semisfera, que é a terceira vez que a gente tá vendo isso. Ou seja, 1/2, que é metade, de 4/3 vezes π vezes r ao cubo. 1/2 de 4/3 vezes π, que tá aqui, vezes r ao cubo. O raio a gente viu que é igual a 3. Então, 3 vezes 3. Eu só peguei esse r ao cubo, que seria 3 ao cubo, e dividi, certo? E destrinchei. 3 vezes 3 ao quadrado, que é 3 ao cubo, né? Esse 4 que tá aqui de cima, eu vou cortar com esse 2 que tá aqui embaixo. Aí fica 4 dividido por 2, 2. E esse 3 que tá aqui, eu destrinchei justamente por causa disso, para vocês observarem melhor. Eu posso cortar com esse 3 que tá aqui embaixo. Fica 3 cortado com 3. Aí sobra o quê? 2 vezes 3 ao quadrado vezes π. 2 vezes 3 ao quadrado é igual a 9. 2 vezes 9, 18. O volume do hemisfério é igual a 18. Ou seja, esse cilindro tem um volume de 27π e essa metade de uma bolinha tem um volume de 18π. O volume total vai ser o quê? 27π mais 18π, que é igual a 45π. Essa vai ser a capacidade máxima da caixa d'água, que é o quê? O item E. Bom, gente, foram só essas 3 questõezinhas. Tá certo? De novo, eu sempre falo isso, eu reforço que qualquer dúvida que vocês tenham, seja relativa a esse assunto de uma aula passada, que você já começou a revisar e não tá sabendo resolver uma questão, vocês podem falar comigo, falem comigo no WhatsApp, no Instagram, qualquer jeito que vocês acharem melhor, tá certo? E é isso, bons estudos, até mais!